Permitam-me começar por agradecer à liderança do Fórum Africano de Liderança Juvenil, uma liderança com quem mantenho uma longa e frutífera relação, uma relação feita de fé, de ação e de esperança. Agradeço também ao estimado doutor, desde 1989, sim, 1989, que o conheço e testemunho o seu papel notável na formação dos jovens deste continente. Agradeço igualmente ao professor e ao coordenador nacional do AILF. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, alegra-me profundamente estar aqui para relembrar, de forma simples, mas poderosa, aquilo que já sabemos, todos os dias nos dizem: África é o continente mais jovem. Todos os dias nos dizem: África tem o maior potencial do planeta. Mas todos os dias também nos lembram o paradoxo cruel: o continente mais rico do mundo é habitado pelo povo mais pobre. Vejam, os nossos jovens fogem do continente em busca do que acreditam ser uma vida melhor. E são humilhados nas embaixadas, humilhados em Marrocos, na Tunísia, na Líbia, enquanto atravessam o deserto e o Mediterrâneo em barcos que se tornam túmulos flutuantes. E enquanto isso acontece, os políticos africanos tornam-se os mais ricos do mundo. É ironia, é tragédia e é vergonha. E o mais doloroso é que os jovens, os mesmos jovens explorados, continuam a apoiar aqueles que os roubam. Sim, apoiam os seus opressores e chamam-lhes os nossos ladrões. Falamos de democracia, mas somos governados por cleptocratas, por ladrões em fato e gravata. E por alguma razão, nunca nos revoltamos, nunca dizemos basta. E por isso pergunto: se o século 21 é o século da redenção africana, estamos nós no caminho certo? Hoje é 2025. Estamos já no primeiro terço do século. E como diz o provérbio, o tempo e a maré não esperam por ninguém. Por isso, ao reunirmos-nos aqui, devemos fazer perguntas duras, perguntas desconfortáveis, mas necessárias. Há poucos dias estive na Universidade Estatal de Zanzibar. Celebrávamos o legado de Sheikh Abeid Amani Karume, o primeiro presidente de Zanzibar. E lembrei à audiência: voltemos à história. Voltemos à era dos gigantes, à era dos jovens africanos que lutaram pela independência. Tinham a vossa idade, alguns não tinham educação formal. Patrice Lumumba, Modibo Keita, Sékou Touré, Samora Machel. Outros tinham Kwame Nkrumah, Julius Nyerere. Mas não foi a educação que os fez grandes. Foi o sacrifício, foi o amor pela pátria, foi a coragem de morrer por ela. E agora eu pergunto: estão vocês, jovens africanos de hoje, dispostos a sacrificar-se? Vivemos tempos de convulsão. O Sudão arde, a República Centro-Africana sofre, o Congo sangra, o Sahel, Mali, Chad, Níger, Burkina Faso é um campo de batalha. A Líbia, a Somália, o norte de Moçambique e da Nigéria, todos em chamas, e a África permanece silenciosa. Enquanto os nossos jovens fogem, jovens chineses chegam. Hoje não há país africano sem jovens chineses a construir, a negociar, a conquistar. E nós sorrimos, rezamos, jejuamos, esperando que Deus resolva aquilo que só nós podemos mudar. Mas deixem-me dizer, oração sem ação é superstição. Jovens, levantem-se, façam perguntas difíceis, não esperem por conferências, já tivemos demais. O tempo agora é de resultados. Resultados na agricultura, na medicina, na inteligência artificial. Lembrem-se do que disse Ali Masrui: a África é infame por produzir o que não consome e consumir o que não produz. Chegou a hora de inverter esse ciclo, mas para isso, a tribo deve morrer. Samora Machel disse: para que Moçambique e África realizem o seu potencial, a tribo deve morrer. Não significa apagar a cultura, significa transcender o tribalismo. Porque enquanto virmos o mundo pela lente da tribo, nunca seremos livres.
Hoje, nos nossos países, perguntam: quantos do nosso grupo estão no governo? Quantos do nosso grupo foram nomeados juízes? E assim, a meritocracia é sacrificada no altar da etnicidade. Rezo para que vocês, geração de 2025, expulsem o espírito da tribo, que escolham líderes pelo mérito, não pelo nome, pela integridade, não pela etnia. A África clama: onde estão os meus jovens em quem posso confiar? Os meus médicos, os meus engenheiros, os meus professores. Mas quando precisamos de tratamento, vamos à Índia. Quando precisamos de advogados, contratamos estrangeiros. Quando queremos educação, enviamos os filhos à Europa. Quando, África? Quando começaremos a confiar em nós mesmos? Vocês, jovens, são a última linha de defesa. Estão prontos? Estão preparados? Não digam somos demasiado jovens. Solomon Malango era mais jovem. Steve Biko era mais jovem. E ainda assim mudaram o mundo. Façam perguntas, organizem-se e exijam responsabilidade. Como disse Sócrates, o homem é um animal político. Porque até a comida que comemos é política. Não podemos permitir que os piores entre nós governem os melhores. O tempo da lamentação terminou, agora é tempo de ação. O que fazem nas vossas aldeias, nas vossas universidades? Para além do TikTok e do Twitter, o que estão a criar? Enquanto outros inventam, nós rezamos. Enquanto outros programam, nós jejuamos. Quando viajo de Nairobi a Tika, conto igrejas, dezenas de igrejas, e pergunto: será que Deus nos pediu tanto? Ou somos nós que pedimos tudo e fazemos nada? É tempo de pensar diferente. E pensar diferente exige união. Por isso louvo o Fórum Africano de Liderança Juvenil, porque compreenderam que unir é libertar. Se os jovens africanos hão de libertar a África, primeiro devem vencer-se a si próprios. Porque o verdadeiro inimigo não está em Paris, nem em Pequim, está dentro de nós. Vence-te a ti mesmo e vencerás o mundo. Ao saírem daqui, perguntem-se: como transformaremos África? Como faremos com que nunca mais seja humilhada, oprimida, desprezada ou explorada? Porque fomos humilhados, fomos subjugados. E se não abrirmos os olhos, voltaremos à escravidão moderna. Cuidado, juventude africana. Cuidado com os que vos rapam a cabeça e ainda assim aplaudem. Cuidado com a política tribal que vos divide. Rejeitem essa selvageria. Ou tornar-se-ão refugiados no vosso próprio país. E antes de terminar, deixem-me dizer: os africanos precisam de uma língua que os una. E essa língua é o Kiswahili. Falamos inglês, francês, português e árabe durante demasiado tempo. Agora elevemos o que é nosso, porque o árabe é falado pelos árabes, o chinês pelos chineses, mas o africano fala a língua do outro. Chega, falemos Kiswahili. Agradeço por me ouvirem, agradeço por me honrarem, e saúdo-vos, jovens de África, os que serão o fio da espada da nova libertação. Como diz o provérbio Swahili: aquilo que é afiado, corta. Hoje viemos afiar-vos para que cortem. Obrigado, África, mãe África. Tu és a chama que nunca se apaga. Tu és o berço da humanidade, e é de ti que virá a tua salvação. Obrigado, liberdade. Obrigado, África, mãe África. Ó, sim, tu tornas a África grande.